Metrópolis no Divã, os casos delicados e surpreendentes da nova temporada da série Psi. Ajuda as pessoas contra os perigos que elas mesmas não sabem quais são. Inveja, hein? Muita inveja, né? Artes plásticas, o diálogo entre o novo e o pré-histórico no Museu de Arte Moderna. O escritor Mário de Andrade e as cartas trocadas com os artistas modernistas. É uma expressão bastante didática, então eu dividi ela em dois momentos. Um primeiro, modernismo, que eu mostro um pouco o protagonismo do Mário, quem foram os artistas mais importantes para ele. No segundo modernismo, o artista é o Portinari. Ah, então vamos até lá, vamos ver Portinari. Rock eletrônico paraense em nosso estúdio, é o duo Strobo. Metrópolis está no ar. Bem-vindos. Oi, boa noite. Olha, nos dias de hoje, tanta correria, tantos estímulos, principalmente se a gente vive nas grandes cidades, Cunha Júnior, às vezes tem coisas assim que passam despercebidas, detalhes, curiosidades, não é isso? Às vezes está na frente da gente, a gente passa reto e não vê. Não vê, é. Aí, muitos artistas podem fazer com que a gente perceba isso de maneira diferente, né? Quando você menos espera, não é? Exatamente. Olha, isso eu pude perceber, porque eu fui junto. É o trabalho do artista plástico Zé Vicente. Ele mistura, olha, fotografia, colagem e intervenção urbana, né? Ele faz tudo junto. E a Zíper Galeria separou uma seleção dele na mostra que se chama Pela Rua com Recortes. Vamos ver? Vamos lá. Zé Vicente, como é que surgiu a ideia dessas intervenções que você faz? Eu trabalho com colagem há bastante tempo, manual, e esses recortes ficam dispersos ali pelo ateliê. Eu levei para a rua um dia, coloquei em alguns lugares e fotografei. Aqui, o que tem? Várias imagens, né? Que você recortou de recortes, de revista. E aí eu escolho um lugar, vou andando. Então eu gosto muito desses lugares que dá para encaixar, sabe? Você não cola? Às vezes eu colo, eu ponho uma massinha, mas quando dá para encaixar, eu acho muito legal. É interessante essa coisa do caminhar procurando pequenos lugares, né? Então, às vezes... Você deve ser um cara que caminha olhando muitos detalhes, né? Exatamente. E às vezes eu fico parado, olhando para um lugar onde não tem nada, assim, né? Então as pessoas passam e falam, o que esse cara tá olhando? Tá olhando aqui. Me acham meio louco, né? O recorte de uma imagem inserida num micro cenário urbano e isso recortado de novo pela foto, entendeu? Faz essa confusão do que é o quê? O que é recorte, o que é bidimensional, o que é tri, coisa de escala, que é bem interessante também. Bom programa, hein, menino? Muito obrigado. Muito obrigado. É no chão? É no chão, mas as pessoas não pisam em cima. A arte de rua é assim mesmo. Que sensacional! Mas aí o que surgiu primeiro? Foi o recorte ou você viu o buraco primeiro? O recorte. Já estava procurando um buraco, algum lugar onde ele pudesse onde ele enfiar. Pudesse estar com a cabeça enfiada. É isso. Gustavo, por que você parou aqui? Eu parei aqui porque eu percebi que tinha esse cara aqui de costas, de cueca, eu acho. E eu achei legal, um tipo de arte, uma coisa diferente. Zé explica pra ele, porque ele ficou curioso pra saber o que você fez aqui. O que você fez? O que quer dizer isso? É uma espécie de colagem, certo. Só que na cidade. Só que uma microintervenção urbana. Depois disso aqui vira uma foto maior, que eu vou descobrir daqui a pouco, ampliada, né? E que depois vai para a galeria. Entendi.
Tá, legal. Gostou? Gostei, cara, gostei, parabéns. Agora me apresente o seu trabalho, como ele fica na galeria. Então, aí são as fotos ampliadas, né? Que em outra escala, em outra situação. E para que não ficasse só fotografia, eu achei interessante até montar alguns trabalhos com o recorte em si. Sim. Sabe? Que dá um pouco mais de, por exemplo, organicidade, né? Esse é um ralo que, claro, agora, né, ampliado fica em outra proporção. Esse foi interessante porque ele criou um pouco mais esse amálgama o que é o que, essa dúvida. E aqui tem um reflexo que parece que é água, né, mesmo, mas é o reflexo do papel da revista, entendeu? Então essas coincidências... Então, o real e o fictício... Exatamente. Todos esses trabalhos estão também no Instagram? Estão. E muito mais outras coisas. No meu perfil, que é Zé Vicente, tudo junto, com T mudo. Tá aqui, Zé Vicente com T mudo. E tem um hashtag que é Pela Rua com Recortes, tudo junto. Ah, também tem. Daí tá mais selecionado desse projeto, né? E acaba de estrear a segunda temporada da série Psi. A produção da HBO apresenta a história de um médico psiquiatra e psicanalista que lida com casos muito delicados, como violência doméstica, prostituição e até exorcismo. O psicanalista Conrado Caligares, criador e diretor-geral da série, e o diretor Alex Gabassi estão aqui para contar as novidades dessa nova temporada. Boa noite, rapaziada. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero saber assim, eu assisti toda a primeira temporada e o Carlo Antonini estava muito deprimido, estava para baixo, não estava muito contente com o seu ofício, vamos dizer assim. Estava cansado. Estava cansado. Estava cansado, um pouco cansado. Ele tinha perdido uma qualidade essencial de qualquer psicoterapeuta, que é de conseguir enxergar as coisas mais triviais como se fossem extraordinárias. Um terapeuta é alguém que geralmente se surpreende com as coisas banais e acha as coisas aparentemente surpreendentes sempre um pouco banais. Ok. Então, ele tinha perdido essa posição diante dos pacientes. Então, quando as pessoas chegavam com aquelas coisas, eu quero um marido, caramba, eu mandava tudo para a Valentina. Para a Valentina. A sua amiga. A Cláudia Ohana. A Cláudia Ohana, claro, né? Exatamente. E nessa segunda temporada, Alex, como é que está o Carlo? Olha, nos meus episódios, certamente ele se animou. Acho que ele se anima, ele está bem mais interessado, curioso. Mas eu acho que isso na temporada toda, né? Acho que ele retomou essa vontade e começou a ver os casos de uma maneira mais... começou a ver a curiosidade de extrair daquilo com prazer, né? Claro. Então, ele é um curioso, né? Por excelência. Sim. Bom, para o pessoal ter uma ideia em casa, vamos ver um trechinho? Finalmente você conhece a Cristina. Finalmente, né, Cristina? Hoje falei com a Marina. Ah, pois é. Eu tinha pedido pra gente se falar pelo menos uma vez por semana, mas ela sumiu do Skype. Ela ficou um pouco aborrecida quando a gente começou a namorar. Bom, deve ter sido um bom pretexto pra ela se afastar de você e se permitir gostar do pai dela, né? Faz sentido. Eu sou militar, pô! Era isso? Eu tenho que ir, eu tô atrasada. Ai, gente, o Henrique tá insuportável. Se eu fosse a Janaína, eu já tinha dado o pé na bunda dele há muito tempo. Mas, Flávia, E você para de... vocês ficaram juntos enquanto você estava na Alemanha, não ficaram? Ficaram. Eu só não sei se eles ficaram juntos ou se não conseguiram se separar. Tá falando do caralho, você tá falando comigo, Janaína. Tá falando comigo. Eu quero ir embora, eu não aguento mais. Foda-se, primeiro. Conrado, para quem nunca assistiu a série, como é que você apresentaria assim? Atenção, a série é o seguinte. Escuta, a série é... Como é que posso dizer? Não é, porque
as pessoas podem pensar isso, então vamos pela negativa primeiro. Não é uma série de consultório. Ok. Embora tenha pacientes, eventualmente, mas um número bastante reduzido. São mais encontros de Carlo com pessoas que ele conhece acidentalmente na rua, porque são próximos, de qualquer maneira. Porque é um cara que se mete numa série de coisas. Nisso é bastante parecido comigo. Nisso em várias outras coisas. Em várias outras coisas, o Carlo Antonini é muito parecido com você. Temos algo em comum. Tem muito de contar do Caligares aí. Tem. Mas, enfim, eu diria, então, não é uma série de consultórios, não é? Mas é a vida pelos olhos de alguém que clinica há muito tempo e enxerga o mundo pelo prisma pelo prisma da psicanálise, das motivações ocultas, do sofrimento e de dimensões do sofrimento que não são óbvias imediatamente, do mistério do cotidiano. Claro. Então, é um pouco... Que a gente teve acesso ao primeiro episódio, evidentemente, claro, que estreou na semana passada, que fala de violência doméstica. Que é uma coisa que os números são assustadores, que são mostrados, são falados até na própria série, não é? Você assistiu, Alex? Assisti. Claro, né? Opa! Apesar de estar fazendo... Eu fiz os 2 últimos, né? Mas a gente tem que não só ler a série toda para entender onde é que a gente vai parar com o arco, mas também assistir o trabalho dos outros diretores. Né? Claro. E aí, nesse primeiro episódio, a gente vê por que o protagonista, o Carlo, ele voltou mais entusiasmado porque, além da clínica dele de pacientes, ele está com uma ONG que se chama O Abrigo, que é o título, inclusive, desse episódio, onde ele abriga essas mulheres que sofrem violência doméstica. Né? Que o número assustador, qual é o número? Por exemplo, não sei, ele dá vários, mas porque no começo ele está apresentando aos jornalistas o que é o abrigo e por que isso existe. Por exemplo, um número que parece impressionar todo mundo e que, em média, essa é uma estatística norte-americana, mas duvido que seja diferente no Brasil, em média, uma mulher é abusada fisicamente 35 vezes antes de pedir ajuda. O que significa que se existe uma mulher que liga para a polícia na primeira vez que apanha, então é que existe outra que esperou 70 vezes para ligar. E isso realmente muito difícil pedir ajuda. É muito importante, portanto, como é que poderia dizer, proteger quem pede ajuda sem esperar que faça mais do que pode, é muito complicado. Um grandíssimo número de mulheres apanham, pedem ajuda e voltam para o mesmo marido, e geralmente apanham novamente. Então é uma dinâmica muito complexa e ajudar essas pessoas é muito difícil, porque muitas vezes elas não querem se separar. Claro. Porque existe uma sensação de vergonha ao redor do fato do próprio fracasso do casal, do próprio fato de ter apanhado, algo que elas não estão a fim de mostrar ao mundo. Então, vai se tratar... Os trechos que estamos vendo são trechos bastante marginais relativamente à cena e a protagonista central do episódio. Claro, tem cenas muito fortes, aliás. Tem cenas bastante fortes. Certo. E desde a temporada anterior, e acredito que agora nessa também, os temas são bastante polêmicos. O Alex, que está aqui, ele dirigiu 4 episódios da primeira temporada. Eu chamo a atenção porque é um tema muito tabu, inclusive para a nossa sociedade atual, que é a questão da pedofilia. Né? E que foi muito bem colocado o tema. Foi difícil dirigir esse episódio, Alex? Foi difícil, quer dizer, a gente tinha que ter uma responsabilidade de poder tratar do tema justamente sem cair no clichê e não reforçar o tabu, né? Então, acho que tem uma coisa legal que a gente faz na série, que o Contardo sempre chama a gente uma noite e senta ali com a gente durante 2, 3 horas e a gente discute o tema e do ponto de vista psicanalítico e como é que a gente tem que abordar, como é que seria interessante abordar, a gente coloca nossas ideias e tal. Então, isso foi muito cuidado
E também houve um cuidado de escolher os protagonistas, né? O protagonista e o dito antagonista do episódio, se é que há um antagonista, mas de uma maneira... Aquele episódio... né? Há um antagonista lá. Mas pra gente, justamente, o cuidado na escolha do casting foi a gente não reforçar o clichê, né? Então a gente inverteu. Do pedófilo como um monstro e só. Como um monstro e só. Então o olhar dele, né? Aqueles olhos azuis, né? Era quase um homem pedindo socorro, né? Claro. E ajuda, sem poder lidar com aquele sentimento. E justamente o vizinho vira uma espécie de antagonista, mas ele é quase uma representação de todos nós ali, né? Se tivéssemos frente àquilo. Agora, Contardo, por que existe a violência doméstica? Eu já vi você falando aí porque, na verdade, existe uma idealização nos casamentos. Assim, essa é a tese do primeiro episódio, sem dúvida, é que quanto mais a gente idealiza o casamento, quanto mais a gente espera daquilo que nos satisfaça plenamente e responda a tudo que estamos esperando da vida, tanto mais a decepção vai ser tremenda e tanto mais nós vamos descontar no outro. A violência masculina é, claro, a mais espetacular, porque é mais forte, porque deixa marcas, mas a violência feminina, a violência verbal também são muito grandes. A decepção pode ser a mesma. Então, sem dúvida, tem uma proporção direta entre violência doméstica e a idealização do casamento. O Carlo diz no começo lá, e mostra isso, né? Diz as imagens que nunca faltam na casa dos que, onde acontece a violência doméstica, são aquelas imagens estereotipadas de felicidade, são aqueles filminhos em que todo mundo está se dando beijinhos. E essa questão que você coloca também, que eu acho muito interessante, que as pessoas casam para colocar a culpa no outro dos seus fracassos. Sim, mas isso todo mundo sabe, né? Isso é a razão todo mundo casar. sabe? Por isso que as pessoas casam. Por isso que as pessoas casam? Claro, não tem você é culpado porque eu não fiz a faculdade, não sei o quê. Casei com você para botar a culpa. Você precisa de alguém para quem dizer isso. E a indicação do Emmy? A indicação do Emmy? A indicação do... Escuta, não sei, para nós, acho que todos foi uma enorme surpresa, na verdade. E eu acho que é a indicação mais legal, porque ela não vem de pessoas que você conhece, não tem nenhuma... É surpreendente, de repente tem 4 séries no mundo inteiro que são indicadas por 600 profissionais de televisão também do mundo inteiro, não do Brasil, indicando você. E você diz, puta, aquilo não passou desapercebido. Alguém olhou aquilo e achou que tinha um valor. Isso realmente é uma recompensa extraordinária, a própria indicação. Com certeza. Nomes sensacionais estão dirigindo episódios nessa segunda temporada. Nós temos a Laís Bodansky, nós temos a Tata Amaral, nós temos o Alex Gabassi, que também é responsável por uma série muito legal chamada O Hipnotizador, que é a primeira série bilíngue da HBO, que trata também dessa coisa do inconsciente, não tem isso? Tem, muito. A diferença é que uma das diferenças é que o nosso protagonista... Que é o Leonardo Sbaraglia, ótimo ator argentino muito conhecido lá e aqui começa a ser conhecido por causa do Relatos Selvagens também, né? Isso. Prata Queimada. O que eu falo é que ele, na verdade, não se importa, ele detona o processo, né? Ele abre, ele expõe o seu trauma, mas ele não trata, né? Eu acho que nesse sentido, o Carlo, a diferença talvez seja essa, né? O Carlo vai lá e se preocupa muito mais, no caso do hipnotizador, ele está mais interessado em, talvez, né? Descobrir esse trauma para poder responder as próprias questões dele, né, internas, as dúvidas que ele traz consigo, né? Ok. Então, de certa maneira, ele é um usurpador dos traumas dos outros para poder sanar o dele mesmo. Isso talvez valha para qualquer terapeuta, mas sim, de alguma forma as pessoas se ocupam de psicologia, psicanálise, psiquiatria para se curar, né? Essa é a primeira escolha, é sempre um pouco essa. Agora, o Hipnotizador, que eu adoro, mas é uma série fantástica, de ficção, né? O Psi é uma série totalmente ancorada na realidade do exercício clínico. Não tem nada de completamente inventado no Psi. Claro.
Por mais que pareça bizarro, porque às vezes, aliás, a vida tem coisas que nós acabamos reduzindo em relação ao que é na realidade, porque senão se tornam um pouco verossímeis. Então, podem ser inverossímeis, mas são verdadeiras. O tema do segundo episódio é? O segundo episódio é um tema muito delicado. É como é que seria alguém que não fosse neurótico? Impossível, a não ser que seja psicótico. Pois é, acontece. Acontece? Estou louco para ver, então. Vou te dar um exemplo. Quer um exemplo? A personagens de Terence Stamp no Teorema de Pasolini. Essa é o que acontece quando um não neurótico entra na casa normal de neuróticos, por exemplo. Isso eu quero ver. Escuta, você esqueceu o Max Caligares como quarto diretor, é verdade, que dirigiu o primeiro episódio. Muito bem, por sinal. O primeiro episódio E o Rodrigo Meirelles. É o Rodrigo Meirelles que dirige, porque são 5 diretores nessa segunda temporada. E o Max e o Alex Caligares são os que vêm da primeira, né? Sim, ok. Bom, vocês estão convidados a continuar com a gente para as dicas do nosso programa. Claro. Ok? E uma dica é para vocês assistirem Psi todos os domingos às 22 horas. 22 horas. E várias reprises durante a semana. E várias reprises depois, tá bom? Até daqui a pouquinho. Daqui a pouco, música eletrônica e carimbó, uma mistura de Belém do Pará. Tem as cartas de Mário de Andrade e o panorama de arte brasileira do Museu de Arte Moderna. E o 34º Panorama de Arte Brasileira do MAM traz novidades nesse ano. Além de ter somente 6 artistas convidados, a mostra apresenta um diálogo entre a arte contemporânea e esculturas pré-históricas, produzidas no Brasil há mais de 5.000 anos. Eu pensei nessa exposição há 15 anos. No ano 2000, porque na década de 90 eu tinha visto essas peças que eu achei extraordinárias e me tocaram profundamente como sendo a primeira escultura que eu estava vendo feita em território brasileiro. E eu, desde aquela época, eu fiquei com vontade de fazer uma exposição sobre essas peças, trazê-las para a nossa cidade e pôr essas peças em contato para os artistas contemporâneos que tivessem uma visão delas. Eu queria que você contasse também um pouquinho, então, como é que foi para os artistas contemporâneos, né, lidarem com essas peças que são de artistas que a gente não desconhece, né, e esse resultado. Acho que cada artista trouxe uma maneira muito peculiar. Então a gente tem desde o Cal Guimarães, que se dispôs a visitar o sambaquis e tentar imaginar como aquele passado ecoa no presente e vice-versa. A Aracy me convidou para fazer o trabalho e ela quis que eu investigasse um pouco essa questão do sambaquis, que eu desconhecia, que é muito importante, como as pirâmides são para o México, para o Egito, os sambaquis são para o Brasil. Os nossos sambaquis é um pouco o retrato de um povo brasileiro, eu acho, que não tem muita essa preocupação em preservação, né? É uma coisa mais nômade, mais desgarrada, e esses pequenos monumentos de concha, às vezes grandes até, tinham funções variadas, mas são muito bonitos. O Miguel, ele resolveu, quase que pensando nessa civilização perdida, criar um ambiente que nos remete a um lugar em que nós estaremos ausentes. Quer dizer, o que serão as ruínas do nosso mundo e como será quando a natureza tomar de volta esse ambiente. Então, ele cria uma espécie de floresta tropical em ruínas que vai, ao longo da exposição, ainda crescer muito mais, porque todo o ambiente museográfico foi transformado numa espécie de estufa. O Wishful Thinking é um pouco um desejo de ver uma civilização que não dá certo acabar e ser invadida pela floresta, já que a gente, isso se nós não conseguimos destruir ela primeiro.
Tarcísio propõe que um gesto muito minúsculo, um gesto na escala da mão, de uma pedrinha de 2 centímetros de altura, ela, de certa maneira, pelo menos do ponto de vista poético, ela interfira no país como um todo. O projeto que eu estou fazendo aqui é Fronteira Vertical, que era chegar ao ponto mais alto do Brasil, retirar 1 centímetro, diminuir 1 centímetro e acrescentar 2 centímetros de material que tivesse vindo do fundo da terra. E a gente fez com Kimberlito. O Kimberlito é uma formação rochosa que conduz o diamante, que é sintetizado, cristalizado no magma, até a superfície. E como os vulcões também são exemplos disso. Então, o trabalho, um ressoa ao outro do ponto de vista da forma e dos seus materiais, mas eles não existem um por causa do outro. Então, isso gera uma situação bastante instigante para o público. O escritor, poeta, intelectual Mário de Andrade, além de livros, ensaios e críticas, deixou uma extensa coleção de correspondências com outros escritores e intelectuais e também com artistas plásticos. A exposição Cartas do Modernismo foca na troca de cartas com pintores e escultores do modernismo brasileiro. Eu adorei essa mostra. Dá uma olhada. Eu estou no Mar de Mário. Essa aqui é o nome da instalação. O Mar de Mário de Andrade. Vocês estão vendo aqui no chão? Dezenas, milhares de cartas, porque esse poeta, esse escritor, esse intelectual paulista era assim, escrevia muito. Estima-se que o Mário de Andrade tenha escrito mais de 20 mil cartas durante toda a vida. E a gente vai ter oportunidade agora de conhecer algumas delas nessa exposição. Olha essa aqui, Tarsila, minha querida amiga. É uma coisa muito de amizade com a Anitta, é um tom bem mais apaixonado pela Tarsila naquele momento. Aí ele tem um tom mais sério com Manuel Bandeira, um tom mais do mestre com o Drummond. A gente consegue entender um outro Mário de Andrade, enxergar um outro Mário de Andrade a partir das cartas? Com certeza. O Manuel Bandeira, por exemplo, dizia que o Mário, pessoalmente, era muito mais formal e mais distante do que nas cartas, que ele, pelas cartas, né, você imaginaria um Mário muito entregue e aberto. Meu Manuel, carnaval, perdi o trem, perdi a vergonha, perdi a energia, perdi tudo. Mas que delícia, Manuel, o carnaval do Rio. Que delícia, principalmente, meu carnaval. Se estivesses aqui a meu lado, vendo meu sorriso camarada, meio envergonhado, meio safado, com que te escrevo, ririas. Na exposição, as correspondências estão cercadas de obras de arte. Retratos de Mário de Andrade, desenhos que ele ganhou ou comprou e que decoravam sua casa, e até fotos tiradas por ele nas suas andanças pelo Brasil pesquisando nossa cultura. E tem cartas que também podem ser consideradas pequenas obras de arte. Essa aqui, ó, é uma carta do Di Cavalcanti para o Mário de Andrade. Essa é muito engraçada, porque em algum momento ele diz assim, que ele não era como os outros artistas que queriam, se interessavam pela arte como por um mito, que ele se interessava sobretudo pela vida. Aí ele diz assim, aquela vida que me sobe como os calores sexuais, de baixo para cima. Que maravilha. Recado do dia, né? É uma exposição bastante didática, então eu dividi ela em 2 momentos. Um primeiro, modernismo, que eu mostro um pouco o protagonismo do Mário. Quem foram os artistas mais importantes para ele foi Di Cavalcanti, Anitta, depois Tarsila. No segundo modernismo, o artista é o Portinari. Então vamos até lá, vamos ver Portinari.
Mário foi o artista que viu o Portinari e falou, esse artista é interessante. Pediu para conhecer o artista, ficaram amigos para a vida inteira. Tanto que dos artistas plásticos, a maior correspondência mais longa é com o Portinari, que se estende a vida inteira. Você consegue imaginar Mário de Andrade andando por aqui? Pois saiba que isso seria bem possível. Estamos aqui no antigo Correio, na agência principal do Correio em São Paulo, na frente do Conservatório Dramático Musical, que foi o emprego do Mário de Andrade a vida inteira. E talvez tenha postado algumas das cartas da exposição aqui nessa agência. E nesse mesmo local você também pode deixar uma mensagem para ele. Tem uma carta gracinha que foi escrita por 2 adolescentes e elas falam assim, ah, Mário, se você vivesse hoje em dia, você ia viver no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, porque você adorava escrever o tempo inteiro. Se fosse hoje, você ia estar o tempo inteiro no Facebook. O Strobo é um duo de música eletrônica, de rock eletrônico, talvez, que nasceu em 2011 em Belém. Um grupo paraense que tem 3 discos lançados. O mais recente é Mamãe Quero Ser Pop. Sintetizadores, batuques digitais, guitarrada, carimbó, tá tudo ali transformado, diluído, misturado. Tudo isso no som feito pelo Léo Sherman e o Arthur Kunz.
Estrobo no Metrópolis, bem-vindos. Muito legal. Começamos aí com a Amazônia Bang Bang. Eu fico sempre me perguntando, curiosa, quando a gente tem música instrumental assim, se vocês fizeram uma música e olharam para ela e falaram Amazônia Bang Bang, ou foi exatamente o contrário, pegou um nome e falou, vou fazer uma Amazônia Bang Bang. E aí? Olha, na verdade, a música quem fez foi o Léo, ele fez vários pedaços da música e eu dei uma escutada e falei, pô, tem 2 aqui que funcionam. E a música tem 2 partes praticamente, a gente pegou o melhor delas e trabalhou em cima. Daí depois que veio o nome, assim, mas como a gente tem muita influência do Tecnobrega e de outras coisas, de Belém, como a gente já tocou com vários artistas de lá, a gente acabou botando esse nome. Muito bem. Pará é um celeiro, assim, de música. Tem muitos ritmos que estão, sei lá, na cidade, com as pessoas. É muito intenso a cultura de lá, né? Então a gente fala do Tecnobrega, mas também tem outros ritmos. O Tecnobrega, se a gente explicar, é o quê? É uma mistura de música romântica, que tem uma guitarra... A galera começou a ficar tudo muito eletrônico lá, pela forma de criar e por ter estúdio caseiro. E a galera começou a testar aquelas baterias mais antigas, acelerando, e começou a ideia de acelerar a música, né? Era um brega mais lento, a galera começou a botar, aumenta o pitch, e ela começa assim, né? Começa assim, começa a tocar nas aparelhagens assim. A gente tem muita coisa lá fora isso, de carimbó, de guitarrada, que tá super... Estava aqui super em alto, São Paulo, muita gente daqui gravando. E é muito legal, porque a gente vive isso, trabalha com essas pessoas e pode pegar na nossa banda e desconstruir do jeito que a gente achar. Pois é, essa formação aqui é porque vocês eram amigos e se conhecem, ou vocês tinham um sonho de ter a formação bateria, guitarra, eletrônicos e afins? Não, na verdade, a formação, ela foi muito... Assim, a gente não encontrou outras pessoas para tocarem com a gente. É muito difícil de iniciar um projeto, né? Assim, ter pessoas que acreditem. Uma banda é como uma família, né? Então, tipo, às vezes tu olha para aquela pessoa, porra, será que eu quero passar 5 anos da minha vida com aquele cara? E no caso... Só 2 ainda, né? Então, tipo, a gente acabou falando, é nós mesmo. Vamos a gente. Vamos nessa. Mamãe, quero ser pop. É o sonho de vocês? Cara, é muito legal, né? Esse nome, assim... Ao mesmo tempo que ele é uma zoação, a gente é uma banda de Belém que faz música instrumental. No Brasil, música instrumental, pra ser pop, é difícil, assim. Mas a gente não faz música pra músico, né, cara? A gente faz música para as pessoas que estão a fim de se divertir, de curtir mesmo, e é isso. E eu acho que toda banda tá querendo entrar no mainstream, tem um lado pop, assim. A gente faz música assim, né? O nome é uma zoação que às vezes a galera leva para um lado e outros por outro, assim. Mas a gente tá entrando no nosso 4º álbum agora e vai ser totalmente fora de pop-team que a gente tá. Pois é, vocês estão começando a gravar, já começaram a gravar o 4º álbum? Não, a gente começa no tá no final de outubro, a gente começa a gravar no Red Bull Station. A gente vai usar o estúdio para pirar, assim. A gente vai meio que criar as coisas lá, vai fazer um brainstorm musical, gravar tudo que a gente puder e daí depois a gente escolhe as melhores para estar no nosso 4º disco. E quando tem esse brainstorm, o que acaba acontecendo, pode acontecer mesmo, é que todas as influências aí se misturam, né? Mesmo sem vocês catalogarem, as fronteiras vão se diluindo todas, né? Eu acho que esse disco é um pouco isso, assim. A gente passou por 3 processos legais, assim, de álbuns, né? O nosso primeiro disco foi uma coletânea de nossos EPs. O nosso segundo disco a gente já compôs uma coisa pro disco. O nosso 3º álbum que a gente se comprometeu com ele, fez aquele álbum com aquele conceito. E esse 4º disco a gente fica assim, pô, qual é o nosso caminho, né? Apesar de a gente já ter a nossa identidade, tá criando, só que a gente é meio inquieto, assim, também fica meio... Pô, será que tá dando certo esse sonho? A gente vai continuar nesse lado? A ideia é meio que não, né? Vamos tentar outras coisas. E esse 4º disco, eu acho que vai ser isso, cara. Vai ser a gente curtir um processo mais leve do que o nosso 3º, sem tanta pressão de patrô, de tudo. Eu acho que a gente vai fazer mais na diversão mesmo. Não, eu gosto muito do som de vocês, de que a gente fica brincando de definir, sabe? Cada música que você ouve, você fala assim, é um rock eletrônico carimbó. Aí a outra você fala assim, é um tecnobrega eletrônico moderninho. É uma coisa que vocês vão brincando com tudo isso. É isso mesmo. Né? Tem um pouco dessa brincadeira. Vocês têm essa história da mistura por causa do Pará? Vocês 2 nasceram lá, é família de músicos. Qual é a história de vocês musical? Qual é a história de vocês com a música? Assim, o Léo é paraense, eu também sou.
mas eu sou filho de uma mineira com um gaúcho, eu morei no Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei em Belém, assim, com 10 anos, eu acabei que eu não vivi a infância em Belém, assim. Então, mas assim, quando eu cheguei lá, eu comecei a curtir muito, ainda mais quando eu decidi ser músico. Assim, tocar com as pessoas, a gente viu essa nova cena da música do Pará crescendo, essa coisa do revival da lambada, que hoje Manuel Cordeiro está aí, junto com o Felipe Cordeiro, nós dois já tocamos com eles. Assim, a gente tá vendo tudo acontecer e a gente também não quer fazer parte de uma cena, a gente quer brincar com tudo isso, sabe? A gente quer desconstruir essa história e fazer o que a gente está afim. E as músicas que a gente toca no show, geralmente não são as músicas que a gente mais gosta de ouvir dos nossos discos, mas assim, em detrimento de diversão, da brincadeira, a gente acaba fazendo um show assim, super divertido. Assim. Muito bem. Deixa eu só uma dúvida. O que é isso que você faz um... Aqui a gente está com 2 brinquedos, né? Isso é um tecladinho pequeno, que ele tem uma zoeira de delay. Isso aqui é uma máquina que a gente nem usou aqui, mas vai estar usando no show hoje, que foi parte de uma ideia, assim, que era montar um instrumento que fosse nosso, assim, criado, e a gente denominou uma escala para ele, e a gente traz pessoas do público para poder tocar com a gente. Essa é a grande história. Então chega uma parte do show que a gente fala, a gente quer alguém que não seja músico, que possa fazer um som com a gente aqui, vamos lá. E essa é a ideia, entendeu? E aí nasceu do irmão do Kunz, que é o Thiago, que ele trabalha no Fab Lab, fica criando um bando de loucura, assim, a gente falou, cara, vamos tentar fazer isso pro show. E é muito legal, porque assim, a gente não fala muito no show, né? A gente tá ali quebrando tudo. E a nossa interação é muito corporal, musical, e agora a gente tem uma interação mesmo real, de criação no palco, porque a gente não sabe nada do que vai acontecer, né? Isso é muito legal. A gente tocou agora, foi muito legal. A gente tocou no Mimo agora em Paraty há uma semana atrás. E aí, porra, a praça cheia, a gente falou, a gente queria chamar alguém pra fazer um som com a gente. Aí veio uma senhora assim, eu? Aí ela subiu no palco e a gente falou, caraca, porque sempre a galera às vezes que a gente espera mais jovem, né? Foi ótimo. E ela quebrou tudo, foi lindo. Muito bem, tem estrobo no final do programa, mostrando mais uma música pra gente, tá? No próximo bloco. E além disso, as nossas dicas culturais, então fique por aí. Enquanto isso, algumas exposições ao redor do mundo. Até já. Metrópole de volta com as dicas culturais. Os nossos convidados, como sempre, são os primeiros da fila. Contado? Estamos aqui. Vamos lá? Então, minha dica, escuta, eu tenho 2. Tenho um romance, para que não seja cinema, que é um romance que se chama No Mar, publicado pela Kozak Naif, de um autor neerlandês, ou seja, holandês, que se chama Toini Heijmans. É um romance pequenininho. Se alguém quiser entender o que é a psicologia masculina... Olha os olhos. Tem que ler esse romance. Tem que ler esse romance. É uma coisa rápida, você sai realmente com uma sabedoria sobre o que é a psicologia, o que é um homem. Pois é, mas então só faz uma sinopse curta pra gente. Pois é, mas não posso dizer o fim, porque senão realmente é um mega spoiler. Não, é um cara que tem uma vida normal, tem uma filha, uma mulher, a um dado momento ele decide que tem que fazer uma coisa que é, os homens diriam, se colocar à prova, e sai e compra um barquinho que não é grande coisa e decide navegar uma volta da Inglaterra e voltar por lá
com esse barco e aquilo é perigoso e não, as coisas não funcionam como a gente espera. As coisas nunca funcionam como a gente espera. Nunca funcionam como a gente espera e você começa a ficar numa ansiedade aflitiva na leitura daquilo e realmente você aprende como é que funciona o homem. Então mas tá. não tinha uma outra... E tem um filme. Qual é o filme mesmo? Aí é outra coisa, é para saber como é que funciona uma adolescente. Que também... Outra coisa complicada. Esse é um filme extraordinário francês, Emmanuel Bercot, que se chama De Cabeça Erguida. É um filme tremendamente tocante. E dá uma ideia da dificuldade que é lidar com adolescentes complicados, da paciência tremenda dos serviços sociais, da justiça que se ocupa daquilo, dos educadores, dos professores. Aquilo você tem que acreditar até a 15ª vez e talvez não dê certo, mas pelo menos evite o pior. Mas é preciso ter, inclusive os pais, quer dizer... Isso, tem aquela cena que ela diz, eu criei um monstro. Mas ela criou mesmo porque ela só poderia criar um monstro do jeito que ela... Mas coitada, ela é uma menina, né? Ela é mais adolescente do que ele, a mãe, né? É tão perdida quanto cachorro que caiu de caminhão de mudança, né? Sim, exatamente. Não tinha muito como se amparar, né? Muito bem, 2 boníssimas dicas. E você? Minha dica é um filme que eu trago no meu coração há muito tempo, talvez seja o meu filme preferido de todos, que é um filme do Billy Wilder, que chama Se Meu Apartamento Falasse, em português. Com o Jack Lemmon, Shirley MacLaine, novinhos e... Olha a gente vendo eles no ar. Muito charmosos, é incrível, muito charmosos e carismáticos. Essa é a cena quase no fim, né? Bem finalzinha, aliás, é a cena final. Mas ele faz rapidamente ele faz um cara que trabalha no escritório de uma empresa de seguros gigante e ele empresta o apartamento, como ele é um solteiro, empresta o apartamento para os funcionários casados da empresa como forma de talvez subir no negócio sem precisar fazer muito esforço. Embora seja um homem totalmente solteiro, inocente, ingênuo, mas tem algo da alma masculina e também da alma feminina ali com a Shirley MacLaine. É um filme que mistura comédia e drama de forma exemplar, assim, é uma aula de cinema para quem quer fazer cinema, para quem quer, de roteiro, inclusive, é excepcional. É um filme que eu Nossa, que legal. Bom, eu não assisti esse filme. Então, por favor, corra. Não vi, gente. Você deve assistir, até porque isso é uma coisa que Gabassi e eu temos em comum, ele não sabe, é que o meu pai sempre dizia que a minha mãe era parecidíssima com a Shirley MacLaine, eu achava a Shirley MacLaine a coisa mais linda do mundo, e a minha mãe também. Claro. Apaixonado pela mãe, isso é tão típico. Eu vou dar uma dica, que é a dica do Metrópolis, antes da minha dica, Cunha Júnior, aí eu passo para você, pode? Pode ser, claro. Olha só, no MASP, a gente está tendo uma exposição agora, que é Arte da França, de Lacroix Cézanne, que vai até dia 25/10, inclusive é uma dica aí para você. E o interessante é o seguinte, o MASP agora, você consegue comprar, ter os catálogos das exposições, aqui são obras do acervo do MASP, que custam R$10. E tem aí todas as obras da exposição. Aqui tem um histórico da ligação entre essas obras. Começa aqui do Delacroix, porque ele é um impressionista que abre o caminho depois, né? Para que a arte seja vista de outra forma. E você tem a possibilidade de ter esses catálogos da exposição a R$10. Muito legal para levar para casa. Outra exposição que saiu de cartaz, mas vale a pena você levar o catálogo, é essa aqui, ó. Que foi da Arte da Itália, de Rafael Atiziano. E o MASP tem uma coleção muito importante de arte italiana, que começou com o empenho do Pietro, né? Maria Bardi, e é uma coleção extremamente significativa. O Metrópolis foi até essa exposição, mostrou, e se você não viu, você pode ver. Esta da França, chegar lá, levar os 2 catálogos, dá R$20, sai feliz e com obras de arte bacanas.
Bom, essa é a dica do Metrópolis, tá? Geral. A minha dica tem a ver com Psi, tem a ver com vocês, tem a ver com o Contar Caligares em especial, porque fala de uma pessoa com quem você conviveu, Lacan. Olha aqui, foram lançados 3 documentários sobre Lacan, nesse DVD aqui, que se chama Jacques Lacan e a Psicanálise. Jacques Lacan, que foi, fora Freud, um dos nomes mais importantes da psicanálise, ele reinventou, inclusive é um dos títulos de um dos documentários, é a reinvenção da psicanálise, porque ele voltou ao Freud, né, a psicanálise estava muito perdida e o Lacan disse, precisamos voltar aos textos do Freud, né, a partir de todo o ponto de vista dele, um homem extremamente culto, né, aí ele colocou a questão da linguística, estruturalismo, Saussure, Lévi-Strauss, etc. Além de ser, depois eu quero que você comente isso, uma figura pessoalmente muito singular. Vamos ver um trecho aí? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Moi, j'aimerais dormir là. Oh, oui. Vous allez me brutaliser? Mais je m'exprime à ma façon, comme ce monsieur. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Alors, je voudrais encore ajouter que j'interviens au moment où j'ai envie d'intervenir et que, disons que l'ensemble, ce qui, jusqu'il y a environ 50 ans, pouvait être appelé culture, c'est-à-dire expression de gens qui, dans un canal parcellaire, exprimaient ce qu'ils pouvaient ressentir. Um jovem bem filho daquela geração mais 68. Sim, sim. Ele está um pouco perturbado. A média do maio 68, que eu vivi bem, porque tinha 20 anos. Eram um pouco mais equilibrados. Não sei se é equilibrado, mas podíamos ser bem mais agressivos. Mas ele está tem um problema que talvez não seja só de reivindicação política. Mas... Contato, como é aquela história que eu vi você já contando, que o Lacan tinha problema de se despedir das pessoas? Isso é verdade. Ele tinha uma certa fobia das despedidas. Isso talvez seja uma das explicações pela curta duração das sessões. Eu tive a primeira vez que me despedi dele foi de uma maneira singular, quer dizer, sendo só nós dois, foi na esquina da Rue Bonaparte com o Boulevard Saint-Michel. A gente saía, tínhamos jantado na casa de Thérèse Parisot, juntos, só nós dois com ela. E aí chegamos embaixo, tínhamos falado a noite inteira. Eu não sei a data, mas era a noite do último recurso dos processos de Burgos, ou seja, dos revolucionários espanhóis que iam ser mortos pelo franquismo. E é interessante notar que Lacan não parou toda a noite de pedir informações para saber o que estava acontecendo. Isso é interessante porque sempre a gente tem essa imagem do Lacan como completamente destacado da atualidade política. Não é verdade. Então, nós descemos embaixo e aí, então, ia lhe dizer ainda alguma coisa. Então, amanhã lhe levo, sei lá, ou mando. E aí, ele me deu a mão, ele dava a mão assim. Au revoir. E sumia. Sumia. Aí mais uma história do Lacan. Maravilha. A minha dica é música. De um rapper, compositor, um produtor belga, que já veio ao Brasil no início do ano, que é o Stromae. Vocês conhecem? Stromae. Ele é muito legal. Ele tem 2 discos. Um dos discos dele é a minha dica agora, que é o Racine Carré. E o Stromae, ele mistura hip-hop, mistura
ritmos cubanos, mistura até bossa nova, faz essa coisa tão bacana. Eu tenho um vídeo dele, inclusive, que a turnê dele pelos Estados Unidos, e ele tem uma característica importante também dentro da carreira dele, que ele é extremamente midiático, que ele usa muito as redes sociais para se comunicar com o público dele. Isso aí, por exemplo, é ele cantando numa igreja em Los Angeles, faz um pouco parte do esquema de promover a turnê dele lá, mas ele vai para os lugares e faz uma performance nos lugares. Então, esse aí é ele em São Francisco, em cima de um caminhão também. Vamos dar uma ouvidinha. Après tant d'années, et voilà, une de perdue, c'est ça, et voilà, je te retrouverai, c'est sûr, c'est sûr. Essa música aí é uma homenagem à Cesária Évora, e o Stromae tem uma das características da música dele, é que as letras são extremamente duras, difíceis, ele conta momentos difíceis da vida, só que tem esse ritmo todo, essa dualidade. É muito dançante e quando você presta atenção no que ele está falando, é algo difícil. Ele tem uma música, uma das músicas dele de maior sucesso, por exemplo, conta um pouco do que é não ter o pai, e o pai dele foi morto no massacre em Ruanda, na África. E as pessoas dançam na pista essa música, então tem essa dualidade. Ele virou ali uma estrela já na Europa, nos Estados Unidos, já vendeu muitos discos e dentro desses temas tão pesados, tem um último clipe dele lindo, que eu queria que vocês vissem um trechinho. Quand c'est que tu cesses tes avances, quand c'est que tu pars en vacances, quand est-ce que tu y penses, quand c'est, ça nous fera des vacances. Quand c'est, dis-moi quand c'est, qui est le prochain, quand c'est, dis-moi quand c'est, qui est le prochain, qui est le prochain, E aí tem essa história de um jogo aí de palavras que é, né, consciência, que pode ser quando mas também é câncer. E ele diz que é uma sociedade que a gente está sempre com medo dessa sombra que nos aflige. Então, a minha dica é Stromae, cantor belga que eu gosto bastante. Legal. Pois bem, obrigada, viu, pela participação de vocês aqui no Metrópolis. Que... Já acabou? Acabou. Acabou. Que brilho. E nós vamos esperar o episódio sadomasoquista. O Exorcismo antes. O Exorcismo antes, dirigido pelo Alex no Psi. Então pronto. E tem mais música pra gente fechar o Metrópolis no maior alto astral, direto de Belém do Pará, tá? Então voltando aqui, Strobo, que lança o álbum novo. Um beijo pra vocês, tchau, tchau. Bom início de semana.